Poderosa que derrubava as defesas do corpo e desafiava os médicos. Os cientistas deram a essa doença o nome de AIDS. Logo descobriram que era causada por um vírus e começaram a desenvolver remédios e buscar uma vacina. Só que essa vacina não existe até hoje. Já os remédios ajudaram a fazer da AIDS uma doença controlável, mas ainda grave. 30 anos depois, como será que uma nova geração que não testemunhou o sofrimento dos primeiros pacientes encara a AIDS? E como esses jovens de hoje se protegem da contaminação? Bem, durante todo o ano de 2011, o Dr. Drauzio Varela vai tirar todas as dúvidas aqui mesmo no Fantástico sobre as doenças que mais preocupam o brasileiro. E ele começa agora falando sobre AIDS. Numa festa que você sai, acontece sem camisinha, no outro dia você não sabe o nome, não sabe nada, e é aí que tá o perigo. Desencanado total, ela se preocupa muito mais com uma gravidez do que com a HIV. Não sei, eu acho que a AIDS ninguém preocupa muito não, porque a AIDS é uma coisa meio distante. Hoje em dia a AIDS não é tão mal encarado, hoje em dia a AIDS é lidada como uma diabetes. Tipo hipertensão. Segundo você sai à noite, conhece uma pessoa, tá muito empolgada e esquece de usar o preservativo. Eu também, já aconteceu comigo. Não, a bonita não tem nada, então vamos nela. Ninguém tá preocupado com nada. Ninguém tem consciência disso, até pegar. O combate à AIDS é um marco na história da medicina. Os primeiros casos apareceram em 1981. 3 anos depois já se conhecia o vírus e havia um teste para identificar seus portadores. Apesar dessas descobertas, assim que a doença se instalava, o sofrimento e a morte eram inevitáveis. Em 1995 surgiu o coquetel, medicamentos altamente eficazes contra o HIV, e a realidade mudou. Apesar do número de casos ter parado de aumentar, a cada ano 35 mil brasileiros se infectam. Você acha que o pessoal da tua idade hoje está consciente de que precisa usar camisinha nas relações? Não, acho que não. Quais são esses momentos em que você cai mais em tentação? Quando sai, conhece alguém, um chopp após o outro, entra no carro e vai pro motel, aquela coisa, no outro dia, puta, mas não usei. Você já fez o teste para AIDS alguma vez? Já. Você ficou preocupado depois? Eu vou falar a verdade pro senhor, semanas sem dormir. E quando você pega o resultado na mão? Você fica ansioso. Você fala, e aí? E se vier errado? E se acontecer alguma coisa? Eu vejo que tem muito aquela ideia ainda de que é uma coisa distante de mim, que não vai acontecer comigo. As pessoas mais jovens não tiveram oportunidade de ver o que aconteceu no começo da epidemia, e a gente não está sendo capaz de mostrar para eles, com a devida intensidade, que tragédia que nós passamos no começo dos anos 90. Isso traz uma falsa sensação de que as coisas estão todas resolvidas, o que não é verdade. Vim fazer o exame de HIV. Eu sempre me cuidei, eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer independente da relação que você tem e tudo mais. Porque sexo, afinal de contas, é um acordo que você faz com a pessoa, né? E acordo ele tá sempre volúvel, as pessoas quebrarem ou não. Mas se eu quiser fazer o teste da AIDS, eu venho aqui para o CRT AIDS, paro na porta, com quem eu falo? A entrada vai ser pela recepção, que vai te orientar e vai encaminhar a pessoa para a equipe psicossocial, que vai ter uma conversa que a gente chama de pré-teste. Você veio fazer o teste para HIV? Isso. Porque se teve alguma situação, alguma coisa que te deixou preocupado? Na verdade não, mas eu costumo fazer ele de tempos em tempos com uma questão de próprio conhecimento da minha saúde, do meu corpo, porque afinal de contas as situações elas não são sempre seguras, né? Eu tô namorando há uns 2 anos mais ou menos e desde então eu tô numa relação monogâmica. Como a gente quer estimular as pessoas a fazerem o teste, porque quanto antes a pessoa souber melhor, é muito importante as pessoas fazerem mesmo. Eu acho uma iniciativa maravilhosa tua de fazer. Então, se não tiver essa conversa, fica mais difícil receber um resultado para fazer toda essa elaboração no momento de pegar o resultado, do pós-teste que a gente chama. Se a gente tiver um resultado positivo, você está preparado para receber esse resultado? Tô. Em 15 minutos, em 20 minutos? Então tá bom, a gente volta a conversar depois do teste pronto, tá?
Eu comecei minha vida sexual um pouco tarde, na verdade, né? Eu perdi a virgindade com 19 anos, no primeiro relacionamento que eu tive. Do período que eu comecei minha vida sexual até eu contrair o HIV foi muito pouco tempo. E eu tive pouquíssimas experiências sexuais, na verdade, né? Samir sempre foi um rapaz bem comportado. Não exagerava na bebida, não usava droga, nem fazia sexo com profissionais. Aos 20 anos tinha tido apenas 5 ou 6 namoradas. Numa relação sexual desprotegida com uma delas, pegou o vírus da AIDS. Você tem ideia de com quem você contraiu o vírus? Estava numa fase muito angustiada, muito difícil. E aí eu procurei na noite, procurei nas baladas, procurei um pouco na bebida, assim, uma forma de me aliviar um pouco. E aí conheci pessoas, não me preocupei muito com as consequências de me relacionar sem preservativo, nem pensava na prevenção, né? Acabei me relacionando, a pessoa não tinha preservativo, acabou acontecendo, né? E você descobriu que estava com o vírus quando? Uns 2 meses depois, 2 meses e meio no máximo, eu comecei a passar mal. Aí tive muita febre, dor de cabeça, muito enjoo. Eu fiquei praticamente um mês inteiro passando mal. Apareceram gânglios no pescoço também? Apareceram os gânglios. Dor de garganta? Exatamente. A dor no corpo, tudo isso apareceu. E aí, juntando esses sintomas todos, eu mesmo fui até o pronto-socorro e pedi o exame anti-HIV. Esses sintomas que o Samir descreveu podem aparecer 2 a 4 semanas depois de contrair o vírus. Febre, dor de cabeça, dores na garganta, nos músculos e nas juntas, ínguas no pescoço e nas axilas, manchas vermelhas no corpo. Mas na maioria dos casos não há sintomas, ou eles são tão leves que podem ser confundidos com um mal-estar qualquer. O Daniel está bem, mas como sabe que o HIV é traiçoeiro, decidiu fazer o teste. Nós temos 2 formas de realizar. O teste convencional é colhido a sorologia e depois de 10, 12 dias está pronto o resultado, a pessoa vem buscar. Ou o teste rápido, que é feito no mesmo dia, a pessoa pega o resultado, depois de algum tempinho. Só de abrir a mão. Nós temos aqui 2 amostras de sangue. Cada uma delas pertence a um paciente. E nós vamos fazer o teste rápido. E a Priscila Costa, que é biomédica, vai explicar como é feito o teste. Quando o vírus da AIDS entra no organismo, nossas defesas imunológicas produzem anticorpos para combatê-lo. O teste da AIDS detecta a presença desses anticorpos. Se existem anticorpos contra o vírus, é porque houve infecção. Como a produção de anticorpos não acontece do dia para a noite, não adianta fazer o teste logo depois da relação sexual sem camisinha. É melhor esperar cerca de 30 dias. Então, esta fita aqui, o resultado deu positivo, porque a gente vê as 2 linhas horizontais aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Na verdade, o que me deixou um pouco mais preocupado foi a hora que ela entrou ali dentro e me perguntou: você está preparado para se der positivo? Na hora que ela falou, ela colocou na minha cabeça e me deu uma: opa, é verdade, pera lá, não tinha pensado nisso. Quando abri meu exame, né, a amostra reagente, já era um pouco esperado. Claro que a gente sempre fica assim, naquela ansiedade, naquela pequena esperança de que não seja, mas de fato foi. E nesse primeiro momento eu não pensei em muita coisa, mas veio uma imagem como se eu estivesse olhando em uma janela para um horizonte e alguém chegasse e fechasse uma cortina. Foi o meu primeiro impacto. Eu não consegui pensar em nada, só veio essa imagem, uma sensação. E calei, fiquei durante alguns minutos assim em silêncio, não conseguia falar muita coisa. A minha principal reação na vida, naquele momento, foi me trancar, foi me distanciar de todo mundo e fiquei muito quieto, muito quieto.
17 anos atrás, quando você começou a trabalhar nessa área, a AIDS era uma doença fatal. Hoje tem tratamento e as pessoas vivem muito bem por muitos anos. Que diferença isso representou na hora do teste? Como era antes e como é agora? Nós tínhamos a oportunidade de oferecer o teste, mas não tínhamos muito o que propor no pós-teste. A medicação vai dar certo, não vai dar certo? Estava iniciando uma proposta de medicação. Hoje não, hoje as pessoas acreditam que possam viver mais, com qualidade e não morrer mais de AIDS. Desde que Samir descobriu ser portador do HIV, 5 anos se passaram. Ele voltou a sair com os amigos, terminou a faculdade de letras e quer ser professor. Como é que foi essa transição? Olha, é difícil explicar. É preciso... O que eu fiz foi investigar muito os meus sentimentos, assim. E tentar olhar muito pra mim. Até o ponto que eu percebi o espaço do HIV na minha vida. Então acho que é o grande segredo. Que era um lugar de um vírus que viveria comigo a vida inteira, que se precisar tomar medicamento eu teria que tomar, agora eu faço uso do tratamento, e que seria um espaço que não diria pra mim quais eram os meus sonhos, quais seriam as minhas vontades, quais seriam os meus amores, qual seria o meu futuro. Eu vou dizer isso pra mim, não é o HIV. Ansioso, Daniel? Tudo bem? Um pouco ansioso? Então, porque o resultado é negativo, tá tudo bem, né? Agora tudo mais tranquilo. É bom, né? É bom. Por mais que você esteja 99% de certeza que não vai acontecer nada, sempre há uma possibilidade, já é motivo para a ansiedade bater um pouco. Nessa hora não tem como dar um super alívio, né? Parece que tira um peso ali daqueles 15 minutos, que são só 15 minutos, mas foi suficiente para ficar um peso nas costas. O Daniel é um rapaz responsável que deve servir de exemplo. O teste do HIV é rápido e seguro. Você precisa fazer o teste justamente porque os sintomas da AIDS levam muito tempo para aparecer. Se você teve alguma relação sexual com penetração sem preservativo, procure uma unidade básica de saúde. E é complicado essa história de gente que não usa preservativo conscientemente, né? Ainda é muita coisa que você tem que abrir mão. Pra mim é muito melhor usar camisinha. E é um estilo de vida que eu vou continuar tendo daqui pra frente.